Itens pra casa, frete grátis, filmes e músicas. Tá no Amazon Prime. Descontão delícia! Seu pedido por 99 centavos. Pede iFood já! Mas enfim, eu acho interessante a gente começar já falando sobre a questão do processo de segredo de justiça, né? Que é o que mais tá pegando atualmente, o que mais o povo tá em cima, o que eles mais querem saber. Então, se a doutora Larissa puder explicar, fique à vontade. Sim. Inclusive, orientamos o Raluca a não fazer comentários a respeito do processo que está seguindo em segredo de justiça, né? Temos conhecimento que algumas pessoas estão comentando a respeito disso também, tá? Já alertamos que não pode ser mencionado, tá? As únicas pessoas que podem ter acesso às informações é o Poder Judiciário e as partes, tá? Qualquer informação que seja mencionada, vazada em segredo de justiça, a pessoa pode sofrer um processo de dano moral, tá? E é isso, basicamente. O que tem acontecido, né, é aquela questão, o pessoal quer saber, às vezes, para ajudar, né, enfim, e você não pode falar nem o porquê, às vezes você não pode querer explicar o porquê não pode falar, você acaba mencionando algum tópico lá de dentro do processo. Então, o que acontece? O Raluca, vocês sabem aí, não é um processo recente, já faz alguns meses. O Raluca não falou nada durante cerca de 6 meses já, quase 6 meses, sobre esse tema. Só que o Iane, aí sim a gente pode falar, porque já foi amplamente divulgado as partes, está divulgando, né? Agora ele deu uma parada, mas divulgou durante muitos meses a questão processual, coisas de dentro do processo, coisas que ele fará depois que o processo acabar, sendo que ainda nem existe um processo penal ainda. Então, muitas vezes aqui o pessoal pode ter acompanhado lá a discussão que eu tive junto com a doutora Amanda, né? Doutora Amanda, isso. Conversei com a Amanda e tal, e ela disse que o cliente dela estava ciente que não era para divulgar, mas, palavras dela, isso é público, ele ganhava, né, o seu dinheiro. Falando do Halu, que a gente pode ver no canal dele também, que isso o nome Haluca está presente em 60% do canal do camarada. Então, assim, ele, pelas palavras da advogada, da defensora, ele não está seguindo as orientações. Então, vocês podem perceber que o Haluca não menciona, não fala disso. Tem um vídeo no canal dele que não é ao meu respeito. Um vídeo, de todos os vídeos postados. Todos. Sabe o que é isso? É muita coisa. Já no meu canal não tem um vídeo falando o nome dele. É muito complicado como o pessoal começou a bater o martelo e dar o veredito que eu fiz uma acusação falsa, como se eles soubessem de alguma coisa, sabe? Tipo, não acabou a investigação ainda, não foi iniciado o processo ainda, tá em inquérito agora, atualmente, inquérito policial, em segredo de justiça, ou seja, não pode comentar sobre, mas tá no período de investigação.
Não teve ainda resultado, não teve ainda processo. Depois que acabar esse inquérito, a gente vai iniciar o processo. Mas o pessoal já fez vídeo batendo o martelo, falando que eu acusei fulano falsamente, que eu menti nisso, que eu menti naquilo, sendo que nem saiu o resultado da polícia. Uma coisa que é bem comum acontecer no criminal por exemplo, o inquérito policial, ele faz as suas apurações. E depois que ele é aberto, claro, o delegado, né, tem um boletim de ocorrência, o delegado analisa o boletim, se tiver indícios de crime, ele instaura o inquérito. Uma vez que ele é instaurado, ou seja, uma vez que se monta a pasta, né, os documentos do inquérito, só quem pode arquivar é o juiz. E muita gente faz a confusão de que se a pessoa investigada em qualquer crime, se a pessoa investigada ela não é denunciada, se não começa um processo penal, quer dizer que automaticamente essa pessoa foi absolvida. Isso não tem nada a ver. Ô Larissa, inclusive, você pode explicar melhor, acho que tem gente que não entende muito bem sobre isso, né? Sobre qual é a diferença entre um processo de segredo de justiça e um processo que não é, né? O que pode ser dito, o que não pode. Então, basicamente, não pode se fazer menção aos fatos, tá? Isso pode, inclusive, atrapalhar a investigação. Então, a diferença é muito simples. O processo público, você pode mencionar a respeito dele, tanto que seja de uma forma ética, tá? Como a gente pontuou. Não pode. O que não seria ético, né? Divulgar da forma que a gente mencionou, para você com o intuito de ganhar likes em cima disso, mas enfim. Um processo em segredo de justiça, ele não pode ser mencionado a respeito dos fatos, porque ele ainda encontra-se em investigação, ou os fatos são sigilosos, as partes são sigilosas nesse sentido, como pessoas que são públicas, né, enfim, que podem trazer grandes repercussões. Então, por isso que não pode ser mencionado a respeito, tá? Então, seria basicamente isso que a gente falou. Inclusive, pode haver a questão do dano moral, e dependendo da ação penal, se for o caso, né, existem outras consequências também. Mas é basicamente isso, não tem muito o que dizer a respeito desse fato. Então, que muita gente viu, né? O Dito Cujo falando sobre o processo, dando entrevista. Ele foi dar entrevista, inclusive, num canal que é um dos canais que a gente vai processar também. Dando entrevista lá sobre o inquérito de segredo de justiça, cara. Isso não existe, é um absurdo. É um absurdo, entendeu? Exato. O cara tá infringindo a lei ali na cara dura e, sabe? Exatamente. Assim, além de te prejudicar, tem também a questão de afrontar, não desse qualquer caso de segredo que seja divulgado, você está afrontando a dignidade da justiça. É como se você estivesse olhando para o juiz e falando assim, juiz, sabe aquele processo em segredo? Tô nem aí, vou falar mesmo assim. E a gente sabe como são as decisões de juiz, né? Que eles pesam a mão quando isso acontece.